Olá, meus amores. Hoje a gente vai fazer a live gravada. Já tem uns. Como é que diz? Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Aqui. Hoje a gente vai fazer a nossa live gravada. Eu não estou no ambiente normal que eu estou sempre, porém eu estou falando um pouquinho mais baixo hoje. Mas espero que vocês estejam ouvindo bem, seja tudo bem, que Deus abençoe muito a nossa live, obviamente, tá bom? Então, se vocês ouvirem um barulho externo, porque coisas estão acontecendo ali fora, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai iniciar 1 Samuel capítulo 10. A gente parou aonde? Paramos na parte em que Deus chamou Samuel e pediu para que ele fosse ungir o rei que ele, né, tinha selecionado ao pedido, né, graças aos pedidos do povo que não o consideravam seu rei, né? Então, Deus escolheu uma pessoa, como a gente já falou, ele não escolheu de livre vontade, livre e espontânea vontade, ele não queria que os israelitas tivessem rei, ele era o rei. Mas ele escolheu porque ele não ia deixar solto para que eles pudessem escolher e liderar todo o povo de Deus, né? O povo de Deus é sagradíssimo para Deus. Então, obviamente, que ele selecionou uma pessoa para que pudesse representar o povo dele. Tá? Então, vamos fazer nossa oração, pedir a Deus primeiro, né? Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unido, obrigada por essa live maravilhosa, esse livro tão perfeito que é o livro de Samuel, onde a gente vê a sua mão, onde a gente vê os seus caminhos, onde a gente vê as suas escolhas, onde a gente vê a sua misericórdia, Senhor. O Senhor respondendo aos desejos, aos pedidos, às orações, né, do seu povo nesse capítulo, mesmo sabendo que eles estavam fazendo algo que estavam desagradando o Senhor, ainda assim o Senhor não abandonou o seu povo, porque não nos dá, obviamente, a bandeira branca para que a gente possa fazer pedidos errados, porque sabemos que o Senhor não vai entregar para nós, né? A não ser que seja para nossa completa restauração, para nossa completa edificação. Assim o Senhor faria. Então, eu peço para que o Senhor nos dê uma boa live, o Senhor me use como canal, põe a sua palavra, as suas palavras corretas dentro dos meus lábios, em que o Senhor me use como canal, o Senhor nos proteja de todos os males, tudo aquilo que tenta interromper esse grupo, Senhor, tudo aquilo que tenta interromper as nossas orações, nosso grupo, alimentando o nosso espírito, que o Senhor possa nos proteger e não deixar que nada possa nos interromper, Jesus. Eu agradeço. Em nome de Jesus, entrego essa live a Ti e consagro em Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Amém. Vamos lá, então vamos iniciar. Hum. Bom, então, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então a gente sabe que o povo é a herança de Deus, Israel, né? A herança do povo de Deus. E ele escolheu agora esse homem, que era, né, alto, era bem aparentável, né? E ele fala a Samuel ungir ele de fato, ou seja, já faz ele ser, né, o rei de Israel. E aí ele fala: Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, nas fronteiras de Benjamim. Desculpa, de Benjamim. E eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens virão subir. Vocês entendem isso aqui? Isso aqui não é exatamente Samuel levando o povo. É Deus, através de Samuel, liderando o povo, né? A gente entende isso porque Deus é quem está falando com eles, mas Deus está triste com eles, sentido com eles, obviamente, e pede um, né? Chama um para que ele possa ser o profeta, para que ele possa ser aquele que vai lidar com o povo, né? Aquele que encontrou um coração puro, agradável aos olhos de Deus. A gente sabe quem é Samuel, a gente sabe da história da mãe dele, né? Entregando ele a Deus, então a gente sabe que o coração dele ele era pronto para servir a Deus, obviamente, né? Como sacerdote de Deus. Então a gente está vendo aqui que Deus faz exatamente isso. Desculpa, que ele faz exatamente isso. Ele manda os comandos nele,
ele, como é que diz, ele direciona o seu povo da forma com que ele sempre fez, nunca abandona, nunca abandonará, usando, obviamente, a figura de Samuel. O que é muito claro para nós que Deus pode fazer isso a qualquer momento com a gente. Ele pode usar pessoas para nos guiar, para nos orientar, né, para nos dizer coisas às vezes que a gente não está vendo claramente, ou algumas direções que a gente não está entendendo, né? Então Deus é esse Deus, obviamente, que cuida dos mínimos detalhes. E aí ele deu os detalhes, lembrando que eles foram procurar as jumentas, né? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Olha esses detalhes que a gente acha que às vezes é assim, tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver, tipo, pão, ou aceitar o vinho? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tudo tem um significado. Tudo, absolutamente tudo. Então, depois ele continua. Depois, você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Então, a gente já sabe do povo filisteu, a gente já sabe que Sansão lutou com eles, a gente já sabe que agora é o momento em que Deus falou, vou escolher para que ele possa libertar o meu povo dos filisteus, né? Então, esse é o momento. E aí, obviamente, Saul foi o escolhido. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então, ele está dizendo, o que você achar que é o melhor, faça, porque Deus está com você. Ele não falou, faça absolutamente qualquer coisa sem pensar, ou sem isso, ou sem aquilo, e Deus vai te atender. Não, ele falou, faça o que você achar melhor. Então, você tem 2 pontos de vista. Você tem o que achar melhor, o que você achar mais ambicioso, o que você achar melhor, o que você achar mais. Não sei, então os outros adjetivos para que possa contrapor o melhor, né? E muitas das vezes a gente não faz a melhor escolha, a gente faz a escolha e a gente não faz sempre a melhor escolha. Então, nesse caso, ele está dizendo, faça o que você achar melhor, porque Deus vai estar com você. Então, mesmo, né, que a gente tente pensar assim, sabendo da história de Saul, obviamente a gente fala assim, nossa, mas quanto poder foi dado a ele, quanta coisa, a gente consegue entender, obviamente, que Deus está ali, né, colado para que as coisas possam acontecer, obviamente, de acordo com a sua vontade, que nada vai acontecer sem a vontade obviamente, de Deus, ok? Vá à minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Veja bem, aqui a gente está falando para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, veja, com Deus. A gente está falando de Samuel fazer os holocaustos e sacrifícios, ok? Está escrito aqui, ele não fala assim, você precisa esperar. Ele fala, você deve esperar 7 dias até que eu chegue. Então, era importante a presença de Samuel, né? Então, ele tá instruindo Saul, dizendo, olha, é importante você esperar. E essas ordenanças, né, essas instruções, essas orientações, não são especificamente de Saul, vem de Deus. Então é necessário, é muito importante a gente conseguir entender isso, a gente conseguir ver que não é Samuel dizendo, eu vou viajar por 7 dias, me espere. Não, é Deus falando, olha, é assim que vai funcionar. Por 7 dias, ele não vai poder fazer holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão para Deus de jeito nenhum. Então espere Samuel que vai fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, veja bem, Deus mudou o coração de Saul. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Deus pode mudar o coração de um coração inclinado e corrompível, né? Todos os corações são corrompíveis, porém Deus fala para a gente guardar eles, porque dele sai a resposta da vida.
Então, o que que a gente. Porque é o único lugar que Deus fala com a gente, é através do nosso coração, né? Nosso coração sentimental. Coração órgão é explicando para quem, né, pensa mais na ciência do que especificamente no espiritual. É, no espiritual. Então, Deus manda a gente guardar. E manda a gente guardar porque ele é precioso, mas ele também é corrompível. Então, quando a gente fala assim, ai, Deus mudou o coração de Saul, é o mesmo exemplo de quando Deus mudava lá atrás, por exemplo, o Faraó em relação a Êxodo quando eles estavam saindo, ok? Do Egito. Então, não é que Deus simplesmente fez como um fantoche e falou assim, ah, vamos mudar o coração dele. Não. A gente está falando de uma pessoa que lá na frente a gente vai entender como ele é de fato, que o coração dele já é inclinado para aquilo ali, o coração dele já tem a inclinação para aquilo ali. Então, Deus mudou o coração de Saul naquele momento. E Deus vai usar sempre, por exemplo, quantas vezes você tá pensando numa coisa ou acha que algo é muito bom para você, e aí do nada você sente tipo, não, acho melhor não. Ou então, por exemplo, você está indo fazer algo de errado, ou indo numa tribo que não te pertence, que você não pertence, ou alguém tentando, né, modificar os seus princípios, ou te inserir num caminho incorreto, e você está indo, mas aí você, opa, acho melhor não fazer isso, acho melhor não ir, acho melhor. Então, mudar o nosso coração, né, ele tá linkado com o que nós somos. No nosso caso, nós somos em Cristo seres novos, novos seres humanos, né? Novo homem, novo Adão, né? Então, quando a gente fala de Deus mudar o coração, não imagine que seja assim, Saul é perfeito, maravilhoso, Deus foi lá e falou, de bom você vai virar mal. Plim, não é isso. O coração que já é inclinado. E a gente vai ver isso no decorrer do tempo, como Saul como ele se empodera, não é se empodera, é como ele muda a personalidade dele quando essa força do poder, porque, gente, o poder é algo viciante. O poder é algo perigoso se na mão se nas mãos erradas, se no coração errado, se numa mente errada. O poder, ele é muito, muito forte. Inclusive, como é que fala? Uma pesquisa de psicologia, né? Existe uma pesquisa que diz que as pessoas, elas são mais viciadas, né? O que dá mais prazer numa pessoa é ter poder do que o dinheiro. Aí você fala, não, tá, não é possível, porque como assim? A pessoa vai preferir o poder que é de graça do que de fato o dinheiro que pode comprar mil coisas, pode fazer mil coisas. Não, porque o dinheiro ele empodera para comprar coisas, para pagar coisas, para realizar coisas. Então, é o poder. E quando a gente está numa posição de poder, é perigoso se a gente não estiver em comunhão com Deus, se a gente não entregar a Ele o poder para que Ele nos guie na posição de poder que a gente estiver. Não é que a gente não pode ter poder. Por quê? Porque o Espírito Santo, um dos atributos dele, obviamente, é o autocontrole. Então, nós temos, obviamente, a possibilidade de termos poderes em relação a situações de vida, ou profissional, emocional, espiritual, tudo mais. Nós temos o poder, mas sozinhos, né, o coração, ele é corruptível. E aí, quando a gente tem um coração corruptível apresentado com tanto poder, ou com uma oportunidade de poder assim, a gente vê o que pode acontecer. Existe, inclusive, um ditado, né, que é a síndrome do poder pequeno. Ou é a síndrome do pequeno poder. Eu não sei, que a minha mãe sempre me corrige, mas a síndrome do poder pequeno ou do pequeno poder. É quando a pessoa tem não é dinheiro, é o poder numa posição específica é sobre você. Então você pode estar numa situação, num shopping, e uma pessoa, né, um segurança, uma pessoa numa hierarquia do shopping especificamente, de lidar com você como consumidor. Você pode estar num restaurante, você pode estar num banco, você pode estar tantos lugares, igreja, você pode estar em tantos lugares na qual você se sente assim, aquela pessoa com poder de alguma coisa. Não necessariamente precisa ser dinheiro, é o poder. E aquilo ali é capaz de nos corromper. E muitas das vezes vai corromper. Então, por isso que a comunhão com Deus, olha o que que ele falou. Antes de Saul receber todo esse poder aí, Deus falou que era necessário fazer o sacrifício de comunhão. Para quê? Para ter comunhão com Deus nessa missão que ele tem de ser o novo rei de Israel. Então, não era simplesmente, você é o rei, faz o que você quiser, Deus está com você, legal. Não, 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 veja bem.
é necessário oferecer holocausto de sacrifício de comunhão, porque ele precisava estar em comunhão com Deus. Ele virou o rei do povo de Deus. Ele não podia simplesmente sair fazendo o que ele quisesse ou o que ele acreditasse que era o correto, somente sem a vontade e permissão de Deus. Então, era necessário que ele tivesse essa comunhão com Deus. E nesse momento a gente vai ver o que vai acontecer, porque quando Deus muda o coração dele, pense igual dessa forma, porque veja bem, é, né, peraí, é que ele está, o Espírito Santo de Deus está com ele. A gente acabou de ver aqui que ele escreveu, o Espírito estará com você. Então, ele vai estar com Deus, ele vai estar como é que diz, com o Espírito Santo. Então, o coração dele já corrompível, ele vai agir de forma, obviamente, né, que o coração dele mandar. E quando a gente fala, faça o que achar certo sem comunhão com Deus, a gente vai ver o que a gente acabou de ler em Rei. A gente vai, os juízes, né? Desculpa, juízes, a gente vai ver aquilo o que os meus olhos acharem que é o correto, eu vou fazer. Que eu achar, mas sem comunhão com Deus, não dá certo. Você tem muito poder. Você tem poder sobre a sua vida, por exemplo. E a sua vida é sua, assim, prestada a você. E você tem poder. Você escolhe o que você quer vestir, você escolhe o que você vai comer, você escolhe o que você vai fazer durante o seu dia, você escolhe como arrumar a sua agenda, você escolhe. Então, é esse poder que não pode nos distrairmos da gente ter uma comunhão com Deus, para depois iniciarmos essa função de poder que nós temos, né? Seja na nossa vida pessoal, seja poder sobre outras pessoas, no sentido de você ser um suporte para as pessoas, seja emocional, espiritual, financeiro e tudo mais. Então, sem a comunhão de Deus, a gente pode se corromper. E aqui, por isso que ele diz: me espere para que você possa fazer os sacrifícios e a comunhão. Espere por 7 dias, né? E foi nesse momento em que Deus mudou o coração dele. E aí, todos esses sinais se cumpriram naquele dia. E o que que ele falou? Deus vai estar com você quando esses sinais se cumprirem. Então, chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já conheciam, desculpa, viram-no profetizando como os profetas, e perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Vocês lembram que ele é filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? E ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. E Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então você já está vendo como que é o comportamento da pessoa. Não contou para o tio, não falou absolutamente nada. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus de vocês, que os salva de toda. Ele não está falando que salvou, né? Ou que salvaria, ou que salvará. Deus está no presente. E ele está dizendo: vocês rejeitaram Deus que os salva. Continuamente, ele está ali, ó, presente, de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente, foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da barragem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam nos ombros, como a gente já falou aqui da estatura dele. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu?
Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do rei. E ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujos corações Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como esse homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou, calma aí que agora deu tá. Mas Saul ficou calado. Vamos ver os próximos capítulos, o que vai acontecer, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, até amanhã com o capítulo 11, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, amém. E tá sendo muito especial, viu? Eu sei que cada vez vai ser mais e mais e mais esse livro. Então agora a gente vai lidar com os atributos humanos mesmo, porque Saul vai representar isso. Todos representam, obviamente, porque todos erram, todos acertam, todos erram, todos acertam, né? Todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas Saul, ele tem umas características de como nós éramos sem Deus e como às vezes alguns de nós ainda somos ou estamos aprendendo ainda, mesmo com Deus, né? Mas enfim, é isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, amo vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.